meus amores, bem-vindos ao novo vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou Paloma Lopes e este aqui é o canal Descomplicando Economia e Finanças. A ideia é sempre trazer notícias de forma descomplicada, notícias sempre fresquinhas, por isso que às vezes dá uma demorada no vídeo a sair, mas eu prometo que estou me esforçando para sempre gravar esses vídeos entre quarta, que eu dependo da super quarta, se é uma super quarta ou não, e sábado. Então, mas eu sempre lhe avisarei. Como? Ativa o sininho, meu amor. Faça parte do Paloma Verso. Já aproveita e larga o dedo no like para você não esquecer também. Sobre o que falaremos hoje? Um novo arcabouço fiscal, meus amores. Então, bora lá. Roda a vinheta. E, como sempre, temos a participação dela, a Master Blaster Ultra Caneca. Ai, gente, a caneca do canal. Eu amo essa caneca, eu tinha que mostrar agora, porque a gente vai falar sobre arcabouço fiscal, a gente precisa descomplicar, e o assunto é sério, é bafônico. A substituição do teto de gastos, meu amor. Então, simbora descomplicar a economia. O chamado arcabouço fiscal foi apresentado na quinta-feira pela ala da equipe econômica do governo federal, encabeçada pelo próprio Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. O que o Ministério da Fazenda divulgou? Ele divulgou como é que vai funcionar a regra que eles querem que substitua o teto de gastos. Então isso ainda vai passar por aprovação, mas já vamos entender o que consta lá, porque afinal de contas, né, a gente esperou tanto tempo. Bora falar sobre o que é. Ela prevê que os gastos do governo não podem ultrapassar 70% do crescimento da receita. Então, com isso, o avanço das despesas vai depender diretamente do aumento da arrecadação. Nesse momento, eu sei que você fez, Então, assim, tudo depende da arrecadação. Aguarda um pouquinho que eu vou falar mais um pouco sobre isso. O plano estabelece uma meta de superávit primário. Parênteses, sabes o que é superávit primário? Não, superávit primário, resultado positivo de todas as receitas do governo, quando você está falando de receita e despesa e tirando o gasto com pagamento de juros. A ideia é de que o governo ele tem um déficit primário em 2024 zero, um superávit em 0,5% do PIB em 2025 e de 1% em 2026. Ou seja, não basta eu reduzir o déficit, eu ainda vou gerar um superávit. Na apresentação lá, ainda mostrou que a gente vai ter direito a umas tolerânciazinhas de 0,25 pontos percentuais, para mais ou para menos. Paloma, isso é bom? Cara, é bom ter uma flexibilidadezinha da banda assim, é conveniente, digamos assim. Qual foi a ideia fenomenal, segundo Haddad? É que ele falou assim, quando eu tiver um aumento muito grande da arrecadação, isso possibilitaria você tacar pau e gastar. Só que eles embarreiraram que não pode ter um crescimento acima de 2,5% no ano das despesas. Por outro lado, na hora que você tem uma retração econômica, o que faz a situação em relação aos gastos, né, em relação à despesa, isso tudo teria que ser repensado, você tem um outro gatilho, que a despesa ela não pode crescer mais do que 0,6% ao ano. Aí, assim, basicão, se a meta de superávit primário não foi atingida e o resultado ficar fora dessa variação das bandas lá que eu acabei de falar, obrigatoriamente o corte das despesas vai ter que ser 50% do crescimento da receita no ano seguinte. Aí você fala assim, oi? Tá bom, ok, entendi, beleza, travou em cima, travou embaixo. E aí ele fala assim, cara, pensa que maravilha, se tudo der certo, o que sobrar a gente ainda pode usar para investir. Que fique claro que quando eles divulgaram isso, deixou-se claríssimo que o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção para o Desenvolvimento da Educação Básica, e o piso da enfermagem estão off limits. É uma situação assim, tipo, papum. Mas qual é o meu problema? Essa regra depende muito de um aumento de arrecadação. Então, assim, a gente está falando
de incremento da despesa, ou seja, um aumento, né, do investimento quando você tem superávit primário, está ancorado no crescimento da receita. E aí eu fiquei meio assim, é uma âncora um pouco desafiadora, né? A Fazenda ela apontou que de 2003 a 2010 a receita líquida da União atingiu 18,7% do PIB em média por ano. 17% acima, né? Aliás, acima dos 17% do PIB projetado na LOA para 2023. Então, no mesmo período, o superávit primário ao ano foi superior a 2% do PIB. Então, eles estão falando assim, a gente está sendo bem tranquilo, bem razoável em relação a isso. O Haddad ainda falou que tem um setor que é muito beneficiado por incentivo tributário e outros ainda não tem nada. Então, que precisa-se sim fazer uma recomposição da arrecadação sobre esses atores e uma base de um plano fiscal e de avanço de investimento. Aí, para mim, ficou nebuloso, porque ele não disse como. O Felipe Salto falou o seguinte, abre aspas, a dinâmica da receita acabará sendo crucial para que se consiga viabilizar o desempenho mínimo do gasto obrigatório e ainda assim gerar um resultado primário condizente com a estabilização da dívida a médio prazo. A proposta é consistente e, claro, dependerá de como qualquer compromisso, qualquer regra, com compromisso político em torno desta. Mas, de saída, é possível dizer que os cenários fiscais melhoram na presença desse novo arcabouço. Fecha aspas. Eu tô com ele, sabe? Tipo, vai ter que ter um baita comprometimento político para que isso seja cumprido. Mas eu tô junto com a Rafaela Vitória, que é economista-chefe do Inter, que falou que o governo não deixou claro quais vão ser os investimentos, qual seria exatamente o piso, 2,2% das despesas significam investimentos de mais ou menos 45 bilhões de reais, crescendo para 65 bilhões até 2026. Tô com ela nessa aí, gente. Cara, o anúncio foi bom pro mercado? Yep, foi. Deu uma acalmada na gente, no nosso coraçãozinho. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu não consegui ver ainda muito bem, dado que o próprio Haddad disse que ele não vai aumentar tributo. E que a gente sabe que o que está sendo proposto como uma reforma tributária não dá um aumento de arrecadação, como é que eles vão fazer isso? Plim-plim não vai rolar, né? Então, assim, importante você ter um ancoramento, importante. Gostei do geral, mas eu ainda tô achando muito nebulosítios e tal. Gostaria de ter acesso a mais documentos, a mais coisas para tecer melhores comentários. Mas para não deixar vocês aguardando ansiosamente, gravei esse vídeo. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Quer fazer um comentário sobre como eu estou linda, maravilhosa, diva e plena com meus novos cabelos? Por favor, deixe nos comentários. Não é inscrito no canal? Se inscreve, deixe seu like maroto e não esquece de ativar o sininho. Bora ampliar esse Palomaverso. Vejo vocês semana que vem e se tiver algum boom, dá uma olhada nas redes sociais, porque vai que eu solto antes. Um beijo, tchau!